Você já sentiu que, apesar de todo o esforço, ainda não está onde gostaria na vida? Que obstáculos, emoções negativas e distrações te afastam do sucesso que você tanto deseja? Se sim, saiba que você não está sozinho. Mas a boa notícia é que há uma filosofia milenar que pode transformar completamente sua forma de enxergar o mundo: o estoicismo. Originado na Grécia Antiga e aperfeiçoado pelos romanos, o estoicismo ensinou imperadores, generais e grandes líderes a desenvolverem resiliência, autodisciplina e clareza mental. E hoje, seus princípios continuam mais vivos do que nunca. Neste vídeo, você descobrirá 14 lições estoicas que podem mudar sua vida. Lições que te ajudarão a conquistar confiança inabalável, agir com mais foco e enfrentar qualquer desafio sem hesitação. Mas atenção, este não será apenas um vídeo teórico. Aqui você aprenderá como aplicar esses conceitos na prática, com exemplos modernos e estratégias que realmente funcionam. Ao final, você verá que o verdadeiro sucesso não está em riqueza ou status, mas sim na sua capacidade de se manter firme diante das adversidades. Então, se você quer parar de se sentir refém das suas emoções, vencer a procrastinação e finalmente trilhar o caminho do sucesso, continue assistindo. Está pronto para essa transformação. Vamos começar com a primeira grande lição estoica. Lição 1. Controle o que você pode. Ignore o que não pode. Uma das maiores fontes de frustração e ansiedade na vida das pessoas é tentar controlar o incontrolável. Você já se preocupou com a opinião dos outros? Já ficou paralisado por medo de algo que não depende de você? Se sim, essa lição estoica pode ser a chave para sua liberdade mental. O filósofo Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Se focarmos no que não podemos mudar, nos tornamos escravos das circunstâncias. Mas o que isso significa na prática? Significa que você deve dividir sua vida em duas categorias: o que você pode controlar, suas ações, sua mentalidade, seu esforço, sua disciplina. O que você não pode controlar, o que os outros pensam, o passado, imprevistos, o mercado, o clima. Imagine um empreendedor lançando um novo produto. Ele pode estudar o mercado, criar um produto incrível e investir em marketing, mas não pode controlar como as pessoas vão reagir. Se ele gastar energia demais tentando prever cada detalhe da recepção do público, acabará ansioso e improdutivo. Em vez disso, ele deve focar no que está ao seu alcance, fazer o seu melhor. O mesmo vale para qualquer área da vida. Você pode se preparar para uma entrevista de emprego, mas não pode garantir que será escolhido. Pode cuidar do seu corpo, mas não tem controle total sobre sua saúde. Pode se esforçar em um relacionamento, mas não pode obrigar outra pessoa a sentir algo por você. Ao internalizar essa ideia, você elimina preocupações desnecessárias e direciona sua energia para o que realmente importa. Em vez de gastar tempo reclamando ou tentando mudar o incontrolável, você age estrategicamente. Então pare agora e reflita. Quais preocupações estão te drenando porque estão fora do seu controle? Como você pode redirecionar sua energia para o que realmente pode influenciar? A partir do momento em que você foca apenas no que pode mudar, sua produtividade dispara, sua paz interior aumenta e você se torna verdadeiramente livre. Lição 2. Aceite e abrace os desafios. Diante de dificuldades, a reação natural da maioria das pessoas é reclamar, evitar ou até desistir. Mas o estoicismo ensina que os desafios não são inimigos, são oportunidades. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, escreveu: "O obstáculo é o caminho." Ou seja, os desafios não são barreiras no seu caminho, eles são o próprio caminho para o crescimento e o sucesso.
Se você aprender a mudar sua mentalidade, cada dificuldade se tornará uma chance de fortalecer seu caráter e se tornar mais resiliente. Imagine um atleta treinando para uma competição. Se ele evita treinos duros porque são desconfortáveis, nunca se tornará um campeão. Da mesma forma, um empreendedor que foge de problemas ou desafios nunca verá sua empresa crescer. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que posso aprender com isso? Como esse desafio pode me fortalecer? Que oportunidades estão escondidas nessa dificuldade? Steve Jobs foi demitido da própria empresa, a Apple. No lugar de se vitimizar, ele usou esse fracasso como um impulso para criar projetos inovadores e acabou voltando mais forte do que nunca. Outro exemplo é Thomas Edison, que falhou mais de mil vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Em vez de ver essas falhas como derrotas, ele as considerava passos necessários para o sucesso. Na prática, sempre que você se deparar com um obstáculo, lembre-se, não resista, não reclame. Pergunte-se como pode crescer com isso. Lição 3. Foco no que você pode controlar. Na vida, existem muitos fatores que estão fora do nosso controle. Mas nossa mente e nossas ações são sempre nossos para comandar. Os estoicos nos ensinaram a focar no que podemos controlar e deixar de lado tudo aquilo que está além do nosso alcance. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, disse: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. As que estão fora de nosso controle, devemos aceitá-las com serenidade. A sabedoria estoica está em distinguir entre o que podemos mudar e o que não podemos. Em muitas situações, gastamos energia preocupando-nos com as coisas que não dependem de nós, a opinião dos outros, o comportamento de outras pessoas ou até mesmo acontecimentos imprevistos. Esse desgaste mental nos impede de agir com clareza e impede nosso crescimento. Por exemplo, imagine que você tenha um projeto de trabalho com um prazo apertado. Um colega de equipe não entrega a parte dele a tempo e você se vê diante de um obstáculo. O que você pode controlar nesse momento? Sua reação. Você pode se frustrar e perder tempo reclamando, ou pode focar em como resolver a situação, agir rapidamente e manter o foco em seu objetivo. O controle está em suas mãos. O segredo está em reconhecer suas limitações e liberar o controle de aspectos que não estão sob seu domínio. Como aplicar o foco no que você pode controlar? Identifique o que você pode e o que não pode controlar. Mude seu foco para ações que dependem de você. Desapegue de resultados que estão além de sua influência. Aceite as situações fora de seu controle e siga em frente com tranquilidade. Ao adotar essa mentalidade, você se sentirá mais em paz e mais eficiente, pois estará gastando sua energia em coisas que realmente importam. Lição 4. O poder da autodisciplina e do domínio próprio. A autodisciplina é a ponte entre seus objetivos e suas conquistas. Sem ela, até os sonhos mais grandiosos permanecem apenas ideias. Os estoicos entendiam isso profundamente e praticavam o domínio próprio como um princípio fundamental para o sucesso. Sêneca dizia: aquele que é escravo de seus prazeres nunca será verdadeiramente livre. Muitas vezes, deixamos que desejos momentâneos controlem nossas decisões. Procrastinação, preguiça, distrações. Mas quem cede a impulsos o tempo todo se torna prisioneiro de suas próprias fraquezas. Pense em grandes atletas, empreendedores e artistas de sucesso. O que todos têm em comum? Disciplina. Eles não esperam pela motivação ou pelo momento perfeito. Eles criam hábitos e seguem sua rotina mesmo quando não têm vontade. Veja o exemplo de Jocko Willink, ex-comandante das Forças Especiais da Marinha dos EUNA. Ele acorda todos os dias às 4h30 para treinar. Para ele, a disciplina não é um castigo,
mas sim liberdade. Quanto mais disciplinado você for, mais controle terá sobre sua vida. Como aplicar a autodisciplina na sua rotina? Crie regras para si mesmo. Estabeleça limites claros e cumpra-os. Elimine distrações. Se seu celular atrapalha seu foco, deixe-o longe. Tenha uma rotina sólida. Não dependa de motivação. Dependa de hábitos. Adote a mentalidade do longo prazo. Sacrifique pequenos prazeres agora, para colher grandes recompensas depois. Se quiser alcançar qualquer coisa significativa, você precisa ser seu próprio mestre, e não seu próprio escravo. Lição 5. Aceite a adversidade como parte do processo. A adversidade é inevitável. Em algum momento, todos enfrentam desafios, fracassos e obstáculos no caminho para o sucesso. Para os estoicos, esses momentos de dificuldade são oportunidades valiosas de crescimento. Sêneca, outro grande filósofo estoico, escreveu: as dificuldades nos ensinam a ser mais fortes, mais sábios e mais preparados para a vida. Quando algo dá errado, seja no trabalho, nos estudos ou em nossa vida pessoal, muitas vezes nossa primeira reação é a frustração ou a busca por culpados. No entanto, os estoicos sugerem que devemos enfrentar as adversidades com coragem e resiliência. Ao invés de ver um obstáculo como um fracasso, veja-o como uma lição que pode aprimorar suas habilidades e fortalecer sua mentalidade. Por exemplo, um empresário que enfrenta uma falência pode se sentir derrotado. Mas se ele adotar a mentalidade estoica, ele verá isso como uma oportunidade de aprender. Ele pode identificar os erros cometidos, ajustar suas estratégias e voltar mais forte. A falha não é o fim, mas parte do processo de evolução. O segredo do estoicismo é não se deixar abalar pelas dificuldades, mas usá-las como combustível para a construção de um caráter inabalável. A aceitação da adversidade nos permite manter a calma e agirmos de forma mais racional, ao invés de sermos guiados pela emoção do momento. Como aplicar essa lição no seu dia a dia? Aceite que os desafios fazem parte da jornada. Encare as dificuldades com uma mentalidade de aprendizado. Responda às adversidades com calma e clareza, sem reações impulsivas. Reflita sobre como os obstáculos podem ajudá-lo a crescer. Ao adotar essa postura, a adversidade deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade para se fortalecer. Lição 6. A importância da ação. Focada, os estoicos acreditavam que, para alcançar o sucesso, não basta apenas ter boas intenções ou planos. É necessário agir com foco e intenção clara. A ação focada é o motor que impulsiona as nossas metas em direção à concretização. Sem a ação concentrada no objetivo, qualquer esforço será disperso e ineficaz. Epicteto, um dos mais famosos filósofos estoicos, ensina que devemos sempre buscar realizar uma única tarefa de cada vez, sem nos perdermos em multitarefas ou distrações. Ele afirma que a ação não deve ser apressada ou impulsiva, mas intencional e focada. No mundo moderno, com tantas distrações ao nosso redor, manter o foco nas nossas tarefas essenciais se torna um verdadeiro desafio. Seja no ambiente de trabalho, nos estudos ou em nossas vidas pessoais, a tendência é que nossa atenção seja constantemente atraída por estímulos externos, como redes sociais, e-mails e até mesmo conversas desnecessárias. No entanto, o verdadeiro sucesso vem quando somos capazes de bloquear essas distrações e dedicar a energia para o que realmente importa. Imagina que você tenha o objetivo de criar um projeto grande, como um negócio ou uma iniciativa. Você pode estar empolgado com a ideia, mas se não começar a agir de maneira focada e estratégica, pode acabar se perdendo em pequenas tarefas ou procrastinando.
Ação focada é a capacidade de dedicar tempo, energia e recursos para aquilo que realmente vai gerar resultados. Como podemos aplicar essa lição no nosso dia a dia? Defina prioridades claras todos os dias. Organize seu ambiente para minimizar distrações. Evite a tentação de começar novas tarefas antes de terminar as atuais. Pratique o foco em pequenas tarefas, um passo de cada vez, mas sempre avançando. Ao aplicar a ação focada em todas as áreas da sua vida, você estará mais próximo de alcançar seus objetivos com eficiência. Lição 7. Resiliência. Diante da adversidade. Vida é repleta de desafios inesperados, e muitas vezes as dificuldades surgem quando menos esperamos. Como os estoicos lidam com isso? Em vez de tentar evitar os problemas, eles ensinam a enfrentar a adversidade de frente, com coragem e equilíbrio emocional. Sêneca, um dos filósofos estoicos mais influentes, acreditava que a adversidade era uma oportunidade de crescimento e aprendizado, não algo a ser temido ou evitado. Em vez de se desesperar diante de um obstáculo, ele sugeria que devemos aceitar as dificuldades como parte do processo de vida e usá-las a nosso favor. Resiliência, no contexto estoico, não significa simplesmente sobreviver aos momentos difíceis. Ela envolve a capacidade de manter a calma, pensar claramente e agir com propósito, mesmo quando a pressão é intensa. A ideia é que você não pode controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode controlar sua reação a essas situações. Por exemplo, se você perde seu emprego ou sofre uma grande decepção, o que você faz? Você se deixa consumir pela frustração ou busca uma solução prática, aceitando a situação e movendo-se para o próximo passo? O estoicismo nos ensina a não sermos escravos dos nossos sentimentos. Devemos aprender a gerenciar nossas emoções, reconhecendo-as sem deixá-las nos controlar. Aplicando essa lição no dia a dia. Transforme os obstáculos em oportunidades de aprendizagem. Pratique a aceitação do que você não pode controlar. Reflita sobre suas reações emocionais e trabalhe para não ser governado por elas. Enfrente cada desafio com calma e clareza, buscando sempre soluções práticas. Ao cultivar resiliência, você se prepara para enfrentar qualquer tempestade, sempre com a confiança de que conseguirá encontrar um caminho para a frente. A verdadeira força estoica está em manter-se firme, não importa a turbulência ao seu redor. Lição 8. Mente controlada. O poder do foco. No mundo atual, somos constantemente bombardeados por distrações. Se você já tentou se concentrar em uma tarefa importante e se viu dando atenção a múltiplos estímulos ao mesmo tempo, sabe como é desafiador manter o foco. A mente não controlada pode se tornar uma fonte de caos, dispersando nossa energia e atenção em várias direções ao mesmo tempo. Epicteto, outro dos grandes nomes do estoicismo, falava sobre a importância de dominar a nossa mente. Para ele, a mente humana é como um campo fértil. Se você não plantar as sementes certas, a colheita será cheia de ervas daninhas. Por isso, aprender a controlar os pensamentos e direcionar nossa atenção é essencial para alcançar a verdadeira paz de espírito e eficácia nas ações. Para os estoicos, a verdadeira liberdade vem do controle da mente. Isso significa ser capaz de focar exclusivamente no que podemos controlar, sem se deixar consumir por pensamentos sobre o que está além de nosso alcance. Um grande exemplo disso é como lidamos com as críticas. Muitas vezes, nos deixamos afetar profundamente pelas opiniões dos outros. Mas os estoicos ensinam que o valor da nossa vida não deve ser determinado por fatores externos, como a aprovação alheia. Como aplicar o controle da mente no seu dia a dia? Pratique a meditação diária para treinar sua mente e aumentar a sua concentração.
Evite multitarefa. Aumente a produtividade ao focar em uma coisa de cada vez. Realize uma autocrítica construtiva, ao invés de se deixar afetar por pensamentos autodestrutivos. Use afirmações positivas para substituir pensamentos negativos que tiram sua energia e foco. Imagine que você tenha um prazo apertado para entregar um trabalho importante. Em vez de se perder em ansiedades e preocupações, você decide focar no que pode ser feito agora. Organiza a tarefa em partes menores e se concentra totalmente na execução. Essa é a mentalidade de controle da mente. Algo que, quando praticado, pode levar a uma produtividade imbatível e a uma sensação de bem-estar duradouro. Lição 9. O fluxo da vida. Abraçando a impermanência, uma das lições mais poderosas do estoicismo é a impermanência da vida. Tudo, absolutamente tudo, está em constante mudança, e isso inclui tanto os momentos bons quanto os difíceis. Para os estoicos, aceitar que nada dura para sempre é o primeiro passo para conquistar a verdadeira paz interior. Quando entendemos que o sofrimento e as dificuldades são temporários, podemos enfrentá-los com mais sabedoria e serenidade. Sêneca, filósofo estoico, escreveu sobre a inevitabilidade da morte e como isso deve ser um lembrete diário de que a vida é curta. Essa reflexão não deve nos deixar paralisados pelo medo ou pela angústia, mas sim nos motivar a viver com mais propósito. Afinal, se a vida é finita, então cada momento conta. O que os estoicos sugerem, então, é que devemos viver plenamente no presente. Ao invés de nos preocuparmos excessivamente com o futuro ou de ficarmos presos ao passado, podemos escolher agir no agora, aproveitar cada oportunidade e aceitar os altos e baixos da vida com equilíbrio emocional. Isso significa que, ao mesmo tempo em que respeitamos os momentos de dor, também sabemos que esses momentos irão passar, e a paz estará ao alcance assim que aceitamos essa fluidez. Como aplicar a lição da impermanência? Aceite que a dor é temporária. Em vez de resistir, observe os momentos difíceis como fases passageiras. Pratique a gratidão diária. Mesmo diante de dificuldades, há sempre algo pelo qual agradecer. Liberte-se da ansiedade sobre o futuro. O controle está apenas nas suas ações no presente. Reflita sobre sua mortalidade. Lembrar-se de que a vida é curta pode aumentar sua motivação para alcançar o que realmente importa. Imagine que você está passando por uma fase difícil no trabalho, com muitos obstáculos e pressão. Ao refletir sobre a impermanência das situações, você entende que essa fase não vai durar para sempre. Em vez de se deixar consumir pela frustração, você se concentra no que pode aprender com a experiência e no que pode fazer para melhorar a situação. Essa atitude de aceitação e agir no presente transforma uma situação potencialmente negativa em uma oportunidade de crescimento. Lição 10. Desapegue-se das expectativas. Liberdade emocional, uma das maiores fontes de sofrimento na vida humana, vem das expectativas. Aquelas ideias que criamos em nossas mentes sobre como as coisas devem ser ou como as pessoas devem agir. Quando essas expectativas não são atendidas, a decepção, a frustração e a raiva surgem. O estoicismo nos ensina a desapegar-se das expectativas e a aceitar o que acontece como parte do fluxo natural da vida. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que nossa felicidade depende de como interpretamos o mundo, e não de como ele é objetivamente. Se criamos expectativas irreais ou perfeccionistas, a chance de ficarmos desapontados aumenta. Ao desapegar-se das expectativas, conseguimos libertar nossas emoções e viver de forma mais tranquila e realista.
O estoicismo nos ensina a aceitar o que está fora do nosso controle, como as atitudes de outras pessoas ou as circunstâncias da vida. Isso não significa que devemos ser passivos ou não ter ambições, mas sim que devemos ser flexíveis nas nossas expectativas e aprender a lidar com as surpresas da vida sem perder o equilíbrio emocional. Como aplicar essa lição no seu dia a dia? Reavalie suas expectativas. Pergunte a si mesmo se elas são realistas ou se você está criando um cenário idealizado. Foque no que você pode controlar. Concentre sua energia nas suas ações, atitudes e escolhas. Esteja preparado para o inesperado. Abra-se para a surpresa e aceite que imprevistos fazem parte da jornada. Pratique a aceitação radical. Aceitar as situações como são, sem julgar ou resistir. Você tem uma reunião importante no trabalho e espera que tudo corra perfeitamente. No entanto, algo inesperado acontece. O sistema de computador falha ou um colega chega atrasado. Se você tinha uma expectativa de que tudo deveria ser perfeito, pode ficar frustrado. Mas, se você adotar uma mentalidade estoica, aceitará que imprevistos fazem parte da vida e, em vez de perder a calma, buscará uma solução rápida para o problema. Aceitar a situação sem resistência diminui a tensão e ajuda a focar no que realmente importa: a solução, não o problema. Lição 11. A gratidão, mesmo nas adversidades. Transformando dificuldades em oportunidades. No estoicismo, a gratidão não é apenas um sentimento de reconhecimento pelas coisas boas que temos, mas também uma forma de transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento. O filósofo estoico Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Em outras palavras, as dificuldades da vida não são obstáculos, mas sim momentos que, se bem aproveitados, podem nos ensinar lições preciosas. A gratidão, no contexto estoico, é uma prática diária de apreciação pelas lições que a vida nos oferece, mesmo aquelas que vêm disfarçadas de dificuldades. Quando encaramos as adversidades com mente aberta, conseguimos aprender e crescer com elas, transformando situações difíceis em fontes de resiliência e sabedoria. Como praticar a gratidão estoica? Abrace a impermanência. Reconheça que as dificuldades fazem parte da vida e são temporárias, oferecendo lições para o futuro. Encontre aprendizado nas adversidades. Cada desafio é uma oportunidade de aprender algo novo sobre você mesmo e o mundo. Pratique a gratidão ativa. Ao invés de se focar no que está errado, procure o que está certo na sua vida e celebre isso, mesmo que seja algo pequeno. Mantenha uma mentalidade de crescimento. A gratidão não é só sobre o que você tem, mas sobre o que você pode fazer com o que tem, seja em tempos bons ou ruins. Imagine que você está enfrentando um período de dificuldades no trabalho. Talvez um projeto importante não tenha saído como o esperado, ou você tenha recebido feedbacks negativos. Em vez de se concentrar na frustração, tente mudar sua perspectiva. O que essa situação está lhe ensinando? Pode ser uma lição sobre como melhorar suas habilidades ou até mesmo sobre como lidar melhor com críticas. Ao ser grato por essas lições, você não apenas desenvolve uma mentalidade mais positiva, mas também se prepara melhor para o próximo desafio. A gratidão é, portanto, uma ferramenta poderosa para transformar a adversidade em crescimento e sabedoria. Ao praticá-la, você passa a olhar para o mundo de uma maneira mais equilibrada e positiva. Lição 12. A força da autossuficiência. O caminho para a liberdade pessoal à autossuficiência é um dos pilares fundamentais do estoicismo.
Para os estoicos, ser autossuficiente não significa viver de maneira isolada ou evitar a interação com os outros, mas sim desenvolver força interior para que possamos enfrentar os desafios da vida sem depender excessivamente de fatores externos, como a aprovação dos outros, as circunstâncias ou as posses materiais. Epicteto, um dos mais importantes filósofos estoicos, afirmava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, a verdadeira autossuficiência nasce da nossa capacidade de controlar nossa mente e nossas emoções, em vez de sermos governados pelos fatores externos. Como cultivar a autossuficiência estoica? Desapegue-se da validação externa. A busca constante por aprovação pode ser um peso que impede o crescimento pessoal. Confie em sua própria visão e habilidades. Desenvolva o autocontrole emocional. O estoicismo ensina que nossa paz interior deve ser independente de eventos externos. Ao controlar suas emoções, você se torna mais autossuficiente. Encontre satisfação no que você tem. Ao invés de buscar o que falta, valorize o que já está ao seu redor e perceba que a verdadeira felicidade vem do que você é, não do que possui. Pratique a independência de pensamento. Forme suas próprias opiniões, com base no que é realmente importante para você, e não nas expectativas ou normas sociais. Pense em um momento em que você estava excessivamente dependente da aprovação dos outros, talvez em um trabalho ou em um grupo social. Ao perceber essa dependência, você pode decidir agir de forma diferente, buscando primeiro a satisfação interna e não a validação externa. Se você aprende a confiar em si mesmo, acaba por libertar-se das expectativas alheias, tornando-se verdadeiramente autossuficiente. A autossuficiência, portanto, é mais do que apenas ser capaz de viver sozinho. É ter o poder de criar sua própria felicidade a partir do que está dentro de você e não das circunstâncias externas. Lição 13. Ação com propósito. Como? Agir de forma consciente e efetiva. Uma das grandes lições do estoicismo é a ênfase na ação com propósito. Não basta simplesmente agir, é preciso agir de forma intencional e consciente. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade vem da capacidade de agir de acordo com nossos valores, não de maneira impulsiva ou reativa aos acontecimentos ao nosso redor. Sêneca, outro dos grandes estoicos, dizia: "Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito." Ele estava se referindo à ideia de que muitas vezes gastamos nosso tempo reagindo às circunstâncias ou nos deixando levar por distrações, em vez de tomar a responsabilidade pelas nossas ações e agir de maneira focada. Agir com propósito, portanto, significa ter clareza sobre o que é importante e usar nosso tempo e energia de maneira eficaz para alcançar esses objetivos. Como praticar a ação com propósito? Defina objetivos claros. Sabe onde quer chegar? O estoicismo nos ensina que a definição de objetivos claros é um passo essencial para agir com propósito. Isso cria uma norte que direciona todas as nossas ações. Esteja presente no momento. A ação com propósito é focada no presente. Ao invés de se preocupar com o futuro ou se prender ao passado, concentre-se no que você pode fazer agora para avançar. Evite a procrastinação. A procrastinação é a antítese da ação com propósito. Superar a procrastinação requer coragem para enfrentar o desconforto e a disciplina para começar, mesmo quando não há motivação instantânea. Age com integridade e consistência. Para os estoicos, agir com propósito também significa agir de forma ética e consistente com nossos valores. Isso nos dá uma sensação de realização duradoura, mais do que qualquer sucesso passageiro. Imagine que você tenha o sonho de começar um novo projeto ou de mudar sua carreira.
Ao invés de ficar paralisado pela dúvida ou pela insegurança, o estoicismo sugere que você dê um passo prático e pequeno, mas significativo, hoje mesmo. Isso pode ser fazer um planejamento inicial, procurar por oportunidades ou apenas aprender algo novo. A chave é começar agora e agir com clareza, sabendo que cada pequena ação conta em direção ao objetivo maior. A ação com propósito, então, não é sobre agir sem pensar ou de maneira reativa. Ela se baseia na reflexão, no planejamento e na disciplina, com o foco em resultados que são verdadeiramente importantes para o seu crescimento pessoal. Lição 14. O legado estoico. Como viver com um sentido maior. Última lição estoica é sobre legado e significado. O estoicismo nos desafia a pensar além do nosso ego e das nossas conquistas pessoais para entender o impacto que deixamos no mundo. Marcos Aurelius, um dos mais respeitados imperadores romanos e filósofo estoico, nos ensina que nosso propósito maior não é acumular riqueza ou fama, mas viver de acordo com nossos valores, agindo de maneira a contribuir para o bem comum. No contexto do estoicismo, o legado não é apenas o que deixamos materialmente, mas também o impacto emocional, intelectual e ético que geramos nas vidas das pessoas ao nosso redor. Este é um princípio que vai além da sucessão de bens materiais e aborda o valor da sabedoria, da bondade e da contribuição para os outros. Como viver com um legado mais significativo? Viva com propósito, não por glória. A verdadeira medida de um legado não é o que ganhamos, mas o impacto positivo que causamos. Para os estoicos, é essencial viver uma vida de virtude, honrando princípios como sabedoria, justiça, coragem e autocontrole. Pratique o desapego. O estoicismo nos ensina que não devemos nos apegar ao que é efêmero. A verdadeira riqueza vem de viver de acordo com a virtude e não em acumular bens materiais. Isso nos ajuda a ver que a qualidade da vida e não a quantidade é o que realmente importa no final. Inspire e ensine os outros. Se você quer deixar um legado duradouro, compartilhe seu conhecimento e ajude os outros a evoluírem. Seja um mentor, um exemplo ou simplesmente alguém que compartilha sabedoria com as pessoas ao seu redor. Aceite a morte como parte do processo. A consciência de que nossa vida é finita nos ajuda a valorizar o presente e a viver de maneira mais plena. A morte nos ensina a buscar um legado que seja duradouro e imutável, baseado nas virtudes que cultivamos. Se você tem a intenção de construir uma carreira ou vida de sucesso, reflita sobre o impacto que você quer deixar. Ao focar no bem-estar e no crescimento de quem está ao seu redor e ao agir com virtude, você cria um legado que transcende sua própria vida. Pode ser um legado de educação, ajuda mútua ou simplesmente exemplo moral, mas sempre será mais significativo do que qualquer bem material. A verdadeira satisfação vem da contribuição positiva para o mundo e de viver com um propósito que vai além do ego. Esse legado, inspirado pelos princípios estoicos, é o que verdadeiramente proporciona um sucesso duradouro e uma vida bem vivida. Essas 14 lições do estoicismo podem transformar completamente sua vida. Quando você começa a aplicar esses princípios no seu dia a dia, não só alcança o sucesso, mas também encontra a verdadeira paz interior, uma confiança inabalável e a resiliência necessária para superar qualquer desafio. A prática constante da autodisciplina, da reflexão e da aceitação dos desafios como oportunidades vai te colocar no caminho para a excelência pessoal e profissional. Mas agora é a sua vez. Como você pode aplicar essas lições hoje mesmo em sua vida? Quais mudanças você pode começar a implementar agora para se tornar uma versão mais forte, mais focada e mais resiliente de si mesmo?
Pense nisso. Agora quero ouvir de você. Qual lição do estoicismo mais ressoou com você? Deixe nos comentários abaixo. Vamos conversar sobre como podemos colocar esses ensinamentos em prática de forma concreta. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos que também estão em busca de crescimento pessoal e inscrever-se no canal para continuar recebendo conteúdos valiosos como este. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. A jornada rumo ao sucesso é constante e o primeiro passo começa agora. Vamos juntos!